Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Corabaça, 50 anos, o orgulho de Moçambique. Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mercado de Capitais. Todas as quartas-feiras nós encontramos aqui para discutir atualidades deste mercado. E hoje, como é praxe, temos cá um convidado, Alfredo Mondlane, membro da Associação Moçambicana de Economistas, a MECOM. Ele que é economista e consultor financeiro. Nesta conversa com Alfredo Mondlane, nós vamos aqui conversar sobre os impactos das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique no mercado de capitais. Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra receber-lhe aqui para esta conversa sobre as decisões do regulador do mercado de capitais, apesar de neste tema que vamos discutir aqui ser regulador do mercado monetário. O que é, então, para começarmos mesmo esta conversa, o que é o Comitê de Política Monetária, o que ele faz? Bom, muito obrigado. Tenho que agradecer este convite. Eu penso que, para podermos explicar isto, vamos olhar para as decisões, o dia a dia, como o Comitê de Política Monetária vai articulando as suas atividades com a economia real. Penso que o maior evento do Comitê de Política Monetária é justamente as suas reuniões que acontecem praticamente trimestralmente. E o que se decide? E qual é o objetivo, muitas das vezes? O objetivo é a estabilidade macroeconômica, a estabilidade de preços, porque o Comitê de Política Monetária está na beira do Banco de Moçambique. E qual é o objetivo do Banco de Moçambique? É a estabilidade de preços, uma estabilidade macroeconômica e impulsionar o crescimento econômico. E este Comitê de Política Monetária, se olharmos para o seu dia a dia, articulação é decidir sobre as políticas monetárias no sentido de garantir, assegurar essa estabilidade de preços, assegurar um ambiente macroeconômico. E como é que faz? Faz isto através dos seus instrumentos de política monetária. E quais são esses instrumentos de política monetária? Entre vários outros instrumentos, vamos talvez citar dois, que são os mais relevantes para o nosso contexto, olhando para o histórico dos últimos anos, que é a taxa de política monetária, a taxa mínima, e o coeficiente de reservas obrigatórias. Tem outros instrumentos prudenciais que este comitê também olha para eles, como, por exemplo, a capacidade pode limitar o acesso ao crédito, regulando, por exemplo, aquilo que é capacidade de endividamento, aumentando ou retraindo. Também pode olhar também para aquilo que é o rácio, nós chamamos de LTV, Loan to Value. Através desses instrumentos pode regular o ambiente macroeconômico de modo a garantir uma estabilidade de preços, promover o crescimento econômico. É dentro dessa umbrella, dentro das atividades que o Comitê de Política Monetária vai articulando o seu dia a dia, vai articulando a sua relação com a economia real. E qual é que é o impacto direto destas decisões do Comitê de Política Monetária no mercado de capitais? Bom, é preciso talvez falarmos um pouco dessa questão do mercado de capitais e procuramos perceber o que é esta questão do mercado de capitais. Eu penso o jargão mercado de capitais é muito complexo, mas há uma coisa que as pessoas não podem se esquecer: é um mercado. É um mercado como o mercado que a gente vai, compra tomate, batatas.
Mas neste mercado não compramos tomate e batata. Transacionamos o quê? Produtos financeiros. Transacionamos papéis financeiros. Quais são os papéis financeiros? Transacionamos obrigações de tesouro, por exemplo. Compramos e vendemos ações. Compramos e vendemos corporate bonds. Estes são instrumentos financeiros, são ativos financeiros. Significa, em vez de eu pessoalmente, como Alfredo, ir ao mercado para comprar batata, e tem lá também alguém que vende batata, eu aqui venho, compro instrumentos financeiros. Por exemplo, se eu quero comprar uma ação, eu tenho que ir ao mercado de capitais para comprar. Obviamente, nós estamos a discutir aqui os mecanismos de acesso ao mercado de capital, como é que podemos efetivamente ter acesso, porque eu acho que também esta é outra questão, de fundo, muitos não têm conhecimento e os que têm dificuldade de acesso porque os caminhos, os contornos até chegar a este mercado para comprar e vender este papel. A diferença aqui é que no mercado tradicional de produtos de primeira necessidade, nós saímos com um plástico cheio de batatas, etc. Aqui não. Aqui nós temos um papel. É um papel, muitas vezes, hoje em dia, são papéis eletrônicos que nós detemos. Nós nunca pegamos exato, uma ação, nunca pegamos uma obrigação. Exato, nós nunca pegamos uma ação, uma obrigação, mas somos detentores desses títulos financeiros que dão-nos algum direito. Por exemplo, se forem ações, nós, a partir daquele momento que compramos, somos acionistas de uma determinada empresa. Se forem obrigações de tesouro, o que é isso? É um instrumento que o governo praticamente usa para financiar as suas despesas de investimento, muitas das vezes. E o que significa que o governo vai lançar, vender, neste caso, uma ação ou lançar uma ação no mercado e nós podemos comprar. Detendo este papel, nós temos o direito de receber juros e capital ao longo do período de vigência. Então, mas este instrumento é comercializado em algum sítio. É neste mercado que é comercializado este instrumento. Então, este mercado é chamado de mercado de capitais. Exato. E qual é que é o impacto, por exemplo, quando o Banco Central, no seu Comitê de Política Monetária, toma algumas dessas decisões, usando algum desses instrumentos de política monetária, ele, por exemplo, sobe a mimo, desce. Qual é que é o impacto ao nível do mercado de capitais? Eu sempre volto, porque não sei quem está nos a ver lá do outro lado. E quando eu comecei a aprender economia, esse jargão não consegui. Então, quando há alguma decisão em baixar o preço do tomate ou aumentar o preço do tomate, qual é o impacto? Quando decidimos, significa há mais procura pelo produto ou há uma contração. Significa podemos vender mais tomate, mais cebola, mais batata. Então, em termos hábeis, estamos a dizer que se o Banco de Moçambique reduz as taxas... Então, quero trazer este paralelismo. Quando o Banco de Moçambique reduz, aqui é um pouco diferente, mas o primeiro ponto para as pessoas terem a mente aberta é que vai ser impactado em termos de procura e oferta deste produto. Okay. A mesma coisa vai acontecer com o mercado de capitais. Se baixa a taxa de política monetária, a taxa de política monetária é a referência do custo do produto dos mercados, é a referência do custo dos produtos que são transacionados no mercado de capitais. Não esquece que o governo, quando emite um bilhete de tesouro, muitas das vezes atrela o bilhete de tesouro à taxa de política monetária. Significa que quando o preço, aquilo que nós chamamos de yield, quando o Banco Moçambique baixa o coeficiente, a taxa de política monetária, significa que
o retorno sobre o instrumento que eu vou comprar reduz. Significa que o apetite que eu tenho para investir, comprar este bilhete, esta obrigação, desculpa, de tesouro, pode reduzir. Pode reduzir. Posso decidir, porque os retornos que eu estou a ter neste momento são de 13%. Se o Banco também decidir reduzir, eu posso achar que não. Investindo na economia real, por exemplo, no setor dos transportes, que historicamente foi um setor com também um high yield. Então eu posso achar que não vou usar o meu dinheiro para investir no mercado de capitais, vou usar o meu dinheiro para investir na economia real porque tem maior retorno. Está a perceber? Há um shift de capital da economia dos papéis, que eu chamo de economia dos papéis, que é esta economia financeira, para a economia real. A procura por esses instrumentos reduz. Está a perceber qual vai ser o impacto? E pode ser que haja maior demanda para a economia real. E o que significa essa maior demanda para a economia real? Pode ser até no mercado de capitais. É incrível. Como é que pode ser? Exato. É porque as pessoas não precisam necessariamente pessoalmente pegar e comprar um carro e fazer chapa. Não. Podemos ter, a nível do mercado de capitais, empresas que estejam no setor de transportes. Não seja no setor de transportes. Então, eu posso comprar ações de empresas no setor de transporte. Essas empresas terão mais dinheiro para poder investir e expandir. Então, ter mais rentabilidade. Então, pode existir esse shift de capital de um instrumento para o outro. Por exemplo, também em função do risco do país. Este também pode contrair um investimento direto estrangeiro no portfólio do governo. Sabemos que temos entidades internacionais que dedicam seu investimento em países de alto risco, sob o ponto de vista financeiro, como é o caso de Moçambique. E quando baixa a taxa de política monetária, pode naturalmente reduzir a rentabilidade e o apetite do investimento desses investidores do portfólio. Esses investidores não só trazem moeda estrangeira quando investem no nosso portfólio, assim como criam maior liquidez. Esta falta de liquidez pode, como eu digo, esta redução de liquidez no mercado de capital pode criar, talvez, um nível de redução de apetite por instrumentos do governo e, consequentemente, o governo pode ter dificuldade em financiar-se. E não só o que significa que o governo deve financiar. Ao emitir um novo bilhete, uma nova obrigação, pode ver o rácio de procura e oferta dessa obrigação a reduzir. Significa que os projetos do governo de construir hospitais, estradas, de certo modo, hipoteticamente, podem estar impactados. E não significa que isto, naturalmente, é mau. Se este dinheiro, por exemplo, for canalizado para o setor privado, onde, teoricamente, aprendemos que é mais eficiente, etc. É um fio de pensamento que podemos usar. Por outro lado, quando o Comitê de Política Monetária decide aumentar, significa que os instrumentos do governo ficam mais apetecíveis. Significa, em vez de investir na economia real, prefere investir num instrumento do governo, onde teoricamente é um instrumento de risk-free, como é dito a nível da literatura econômica. E aqui em Moçambique, apesar de termos momentos em que há ligeiro atraso, até hoje o governo ainda não temos uma situação de default. Exato, não temos uma situação de default. Escreve-se, foi o Fitch, acho que foi o Fitch ou o S&P na semana passada, decidiu reduzir o rating de Moçambique para selective default. Significa que a capacidade do governo de honrar com seus compromissos financeiros é duvidosa. Mas, na prática,
não tivemos nenhum cenário de incumprimento total. Todos os incumprimentos que tivemos até agora são incumprimentos, chamamos de incumprimentos técnicos, onde foram 5 dias, 3 dias, 10 dias, mas o governo sempre honrou com a sua capacidade. Depois podemos querer discutir qualquer outro assunto, mas até agora é um instrumento que é risk-free, tem sido assim. Só para não me alongar, poderia alongar, mas mais ou menos este é o impacto que podemos ter, é o shift de capital de um portfólio para o outro, a questão da liquidez do próprio mercado, basicamente, e atrelar-me a esta visão. Ok. E, bom, por exemplo, um investidor está aqui a analisar o mercado, quer perceber mais ou menos, por exemplo, ele já percebeu hoje que as decisões políticas monetárias podem ter um impacto na procura, na oferta dos instrumentos financeiros. E ele quer se posicionar estrategicamente. E ele quer perceber mais ou menos quais são os critérios que o Banco Central tem usado para ele também ter uma capacidade de antecipação e prever, tentar antecipar quais é que são, por exemplo, as possíveis próximas decisões. Quais são os critérios que o Banco de Moçambique usa para regular esses instrumentos de política monetária? Okay. É importante também fazer o disclose, que isto não é nenhuma consultoria financeira, é uma opinião pessoal, fruto das minhas pesquisas, da minha experiência a nível econômico. Mas algumas variáveis que os investidores devem naturalmente ficar atentos. A primeira é a inflação. A inflação, que é o custo de dinheiro. Percebe que, logo que iniciamos o programa, vai perceber que eu insisti muito no controle, na estabilidade do preço. A missão principal do Banco de Moçambique é promover a estabilidade de preço, que vai promover um bom ambiente macroeconômico e crescimento econômico. Então, a primeira variável é a inflação. Controlar e monitorar o desempenho da inflação. É isso que eu pessoalmente faço, só dar com base nisso. Segunda variável é olhar também coisas que podem impactar na inflação. Porque a inflação pode demorar a reagir, mas temos que olhar aquilo que nós chamamos de underlying, que são os underlying variables que podem impactar a inflação. Por exemplo, a taxa de câmbio. É muito importante olhar para a taxa de câmbio, especialmente o par moeda metical dólar, metical rand. É muito importante olhar para a questão do déficit fiscal, olhar muito para o desempenho da massa monetária, as reservas internacionais líquidas e muitas outras variáveis. Mas eu geralmente olho para essas variáveis, olho para as variáveis macroeconômicas, que são inflação, taxa de câmbio, ou massa monetária, e também procuro olhar muito para as variáveis fiscais, concretamente a receita e as despesas, e esta diferença entre a receita e a despesa. Sem esquecer também de olhar para a questão da importação, exportação, porque impacta diretamente também na estabilidade, na balança de pagamento. Impacta diretamente na balança de pagamento, ou impacta diretamente na conta de transações comerciais, e isso é impactar na estabilidade de câmbio. E as reservas internacionais líquidas, porque também indica a capacidade do país fazer face aos seus compromissos com o estrangeiro e etc. Olhando para essas variáveis, nós podemos antecipar a postura do Banco Central. Não obstante, o Banco Central, temos que ter a certeza que o Banco Central tem lá especialistas que estão 24 horas só a olhar fazer monitoria. A fazer monitoria. Sem esquecer, naturalmente, uma variável que eu ia buscando, que é o produto interno do país. Agora, uma variável que as pessoas não usam muito, mas é muito, muito boa e antecipa muito a atividade econômica, é o PMI, que indica a atividade econômica. E é um reporte que sai com
regularidade todos os meses que é lançado por uma instituição financeira nacional. Alfredo, esta conversa está muito boa. Vamos agora fazer uma pausa, que é para acompanharmos aqueles que foram os principais eventos da semana no mercado de capitais, no período entre 18 de março de 2024 a 25 de março de 2024. Passamos agora à análise semanal do mercado de capitais no período entre 19 e 25 de março de 2025. Começamos pela análise geral do mercado. No período em análise, a Bolsa registrou um valor global negociado de 1.999.936.206 meticais e 20 centavos, o que representa um aumento na ordem de 417,12%. Deste cumulativo, 99,99% são referentes às transações do mercado da dívida, que registrou um volume global de negociações no valor de 1.999.321.884 meticais e 80 centavos, e 0,01% são referentes ao cumulativo das transações do mercado de ações, que registrou um valor global de negociações de 614.321 meticais e 40 centavos. Passamos agora a analisar em especial o mercado de ações. No período em análise, a Bolsa registrou um total de 41.962 ações negociadas, correspondentes a um volume de transações no valor de 614.321 meticais e 40 centavos. Se comparado ao anterior período de análise, que foi de 12 a 18 de março de 2025, houve uma redução de 14,41% em termos de número de transações e 94,55% em termos de volume de transações. Neste período, em termos de volume de transações, as cervejas de Moçambique registraram um maior volume com um cumulativo de 486.880 meticais e 90 centavos, correspondentes a 11.500 ações negociadas, seguidas da hidroelétrica de Caurabassa, que teve um valor global de 84.675 meticais a 30.378 ações negociadas. Por fim, a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, que teve um volume de 41.600 meticais, correspondentes a 12 ações negociadas. No que se refere à valorização das ações, a Hidroelétrica de Caurabassa foi a única empresa com ações valorizadas no período em análise, tendo iniciado com uma cotação de 2 meticais e 50 centavos e encerrado o período em análise com uma cotação de 3 meticais. As ações da Tropigália e da Imose, no início do período em análise, estavam cotadas em 100 meticais e 16 meticais e 50 centavos, respectivamente, tendo ambas empresas encerrado o período em análise com a mesma cotação do período inicial. As ações da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos sofreram uma desvalorização iniciado o período em análise com uma cotação de 3.500 meticais e encerrado o referido período com uma cotação de 3.100 meticais. As ações da CDM também tiveram a mesma tendência de desvalorização, tendo iniciado o período em análise com uma cotação de 42 meticais e 71 centavos e encerrado o referido período com uma cotação de 40 meticais. Olhemos agora para os principais eventos deste mercado. A empresa hidroelétrica de Caurabassa convocou aos seus acionistas para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 21 de abril de 2025, pelas 10 horas, no Monte Belo Inde, sala em Bondeiro, na cidade de Maputo. Passamos agora a analisar o mercado da dívida. Começamos pelas transações. No dia 21 de março de 2025, foram realizadas as seguintes transações: Obrigações de Tesouro 2023, segunda série. 1.515 transações ao preço unitário de 98 meticais, correspondente a um volume de transações de 148.470 meticais.
Obrigações de Tesouro 2022, sétima série. 6.934.431 transações ao preço unitário de 97 meticais e 25 centavos, correspondentes a um volume de transações de 674.373.414 meticais e 80 centavos. Obrigações de Tesouro 2022, nona série. 13.800.000 transações ao preço unitário de 96 meticais, correspondentes a um volume de transações de 1.324.800.000 meticais. Passamos agora a apresentar os principais eventos da semana neste mercado. A Bayport Financial Service Moçambique, SA, efetuará o pagamento do juro do 10º e último cupom no dia 27 de março de 2025, a taxa de juro de 16%, pelo que a cada uma das obrigações Bayport 2020, série 1, cujo valor unitário é de 100 meticais, correspondente a um juro bruto semestral de 8 meticais. De acordo com as condições de emissão, a entidade iminente efetuará o reembolso do capital referente a 27 de março de 2025. O reembolso dos 4.052.925 títulos ao seu valor nominal de 100 meticais por título, e os mesmos serão excluídos da cotação por extinção do empréstimo. O Estado moçambicano irá efetuar a 27 de março de 2025 o pagamento de juros referentes ao primeiro cupom das obrigações do Tesouro 2024, décima série, pagando por obrigação um juro bruto de 7 meticais e 50 centavos, referente à taxa de juro de 15%, sujeito à retenção na fonte, e a taxa de juro em vigor para o segundo cupom terá as mesmas condições do primeiro cupom. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique reuniu-se a 26 de março de 2025 para deliberar sobre as principais taxas de juros de referência no mercado, usadas com indexantes em muitos instrumentos de dívida negociados no mercado de capitais. O Estado moçambicano efetuou, a 25 de março de 2025, o pagamento de juros referentes ao oitavo e último cupom das obrigações do Tesouro 2021, terceira série, pagando por obrigação um juro bruto de 8 meticais e 22 centavos, resultante da taxa de juro de 16,43%, sujeito à retenção na fonte. Na mesma data, o Estado procederá à amortização da totalidade do capital em dívida ao valor nominal de 100 meticais por cada um dos 15.059.005 títulos, e os mesmos serão excluídos da cotação por extinção do empréstimo. O Estado moçambicano efetuou, a 24 de março de 2025, o pagamento de juros referentes ao sétimo cupom das obrigações do Tesouro 2021, oitava série, pagando por obrigação um juro bruto de 7 meticais e 97 centavos, resultante da taxa de juro de 15,93%, sujeito à retenção na fonte, e a taxa de juro em vigor para o oitavo cupom das referidas obrigações será de 14%, a que corresponderá a um juro bruto semestral de 7 meticais. O Estado moçambicano efetuou, a 24 de março de 2025, o pagamento de juros referentes ao quinto cupom das obrigações do Tesouro 2022, nona série, pagando por obrigação um juro bruto de 8 meticais e 88 centavos, resultante da taxa de juro de 17,75%, sujeito à retenção na fonte, e a taxa de juro a vigorar para o quarto cupom das referidas obrigações, assim como o valor bruto dos juros mantém-se inalterados. O BNI-SA efetuou o pagamento dos juros do sétimo cupom das obrigações BNI 2021, terceira série, no dia 24 de março de 2025, a taxa de juro de 12,75%, correspondendo a cada uma das 5 milhões, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, um juro bruto semestral de 6 meticais e 37 centavos, e a taxa de juro a vigorar no próximo cupom é de 10,75%, a que corresponde a um juro bruto semestral de 5 meticais e 37 centavos.
A empresa Visa Beira Moçambique S.A. efetuou o pagamento de juros do 20º cupão das obrigações Visa Beira 2020-2026 no dia 24 de março de 2025, a taxa de juro de 17,70%, sendo que a cada um dos 625 mil títulos, cujo valor nominal unitário é de 100 meticais, correspondente a um juro bruto trimestral de 4 meticais e 43 centavos. Ademais, em simultâneo com o pagamento de juros do 20º cupão, a Visa Beira Moçambique S.A. informa que procederá a 23 de junho de 2025 ao reembolso parcial dos respectivos títulos pelo valor de 12 milhões e 500 mil meticais, correspondentes a 125 mil títulos, e a taxa de juro a vigorar no 21º cupão é de 16,50%, a que corresponde a um juro bruto trimestral de 4 meticais e 13 centavos. Por meio do aviso número 60/BVM/GP/2025, de 21 de março de 2025, a Bolsa de Valores de Moçambique comunicou que, nos termos do desporto no número 7 do artigo 18 do Regulamento número 4/GP-CABVM/2022, de 29 de novembro, referente aos procedimentos operacionais da Central de Valores Mobiliários, CVM, foi efetuado o cancelamento do negócio de um total de 1.664.000 títulos das obrigações do Tesouro 2024, quarta série, decorridos no dia 18 de março de 2025. O dispositivo que fundamentou a decisão estabelece que, após o término do leilão, não são permitidas quaisquer outras alterações de subscrição no sistema, quer sejam montante, taxa de juros ou NUIT. Este foi o resumo semanal dos principais eventos do mercado de capitais no período entre 19 e 25 de março de 2025. Depois de acompanharmos aqui os principais eventos do mercado de capitais, vamos agora voltar para esta nossa conversa. Hoje recebemos Alfredo Mondlane, economista e membro da Associação Moçambicana de Economistas, e juntos estamos a conversar sobre o impacto das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique no mercado de capitais. De volta aqui à nossa conversa, fazendo uma análise daquilo que tem sido o histórico das decisões do Comitê de Política Monetária, considerando aqui os critérios que esteve a referenciar, como é que avalia estas medidas? Têm sido assertivas? O que é que poderia ser melhorado? É muito difícil elogiar ou criticar o Banco Central. É o regulador, é onde temos todos os especialistas neste país, grandes especialistas de economia estão no Banco Central. Penso que tem informação muito mais privilegiada que a informação que nós temos, mas penso que o que é importante é dizer que o Banco Moçambique tem feito de tudo mesmo para garantir a estabilidade dos preços. É o papel primário do Banco Central, é garantir a estabilidade de preços. Há discussão nos corredores que o Banco Moçambique, em alguns momentos, tem sido muito rígido na maneira como persegue a estabilidade de preços. E há debates entre alguns economistas o custo desta perseguição da estabilidade de preços e versus aquilo que é o custo econômico e social mesmo. Se olhar o nível de crescimento econômico versus aquilo que foi alcançado, depois pode-se discutir. Eu penso que podemos encontrar figuras muito bem posicionadas, informadas para nos ajudar nisto. Porque nós temos que, talvez em jeito de provocação, olhar que a inflação hoje está quase a 4,7% ou praticamente 5%, próximo a isso. Se olharmos, a inflação chegou a atingir
2,3, 2,5. Eu estava a falar do headline inflation, ou aquilo que chamamos em português de, acho que é inflação homóloga, headline inflation, que é a referência da inflação. Então, se quisermos avaliar o Banco Central, penso que conseguiu atingir aquele que é o seu objetivo, que é garantir a estabilidade de preços. É o seu mandato primário. É o seu mandato. Então, mas podemos dizer, a que preço? Se olharmos para o crescimento econômico, vamos perceber que o crescimento econômico, tirando o ano passado, no ano antepassado, acho que foi próximo a 5%. E a inflação depois reduziu, próximo a isso, quase 7% reduziu. Ano passado, a inflação fechamos no ano, acho que próximo aos 4%. E o crescimento econômico foi de 1,8%, quase 2%. Mas há um dado que é mesmo jeito de provocação. E talvez era importante tirarmos a indústria extrativa para termos uma visão mais ampla. Até que ponto a estabilidade de preços também conseguiu promover o crescimento econômico. Se tirarmos a indústria extrativa, vai perceber que o crescimento econômico real em Moçambique foi recessivo. Isso quer dizer que a inflação cresceu acima do próprio PIB. E talvez esse crescimento podemos considerar recessivo. Já ano passado, concretamente, onde a economia cresceu a 1,8, mesmo se tirares a componente da indústria extrativa, há uma inflação de 4, etc. Significa que o crescimento real mesmo acaba sendo mesmo muito abaixo dos 1,5. Então, depois, a questão de fundo pode ser essa. Se olharmos para setores, por exemplo, como construção, setores como... Ou podemos buscar aqui o exemplo do setor financeiro, que é, por exemplo, um setor que emite muitos instrumentos. É um setor que eu mesmo não gosto de comentar, setor financeiro. Prefiro ater-me a setores como construção e indústria transformadora, onde tem vindo a registrar crescimento negativo. Mas o setor financeiro, por exemplo, historicamente, no ano passado, vimos o setor financeiro a nível trimestral com crescimento negativo. Desde que eu comecei a pesquisar, estudar um pouco a economia, nunca tinha visto o setor financeiro com crescimento negativo. Mas isso só para deixar uma deixa, eu não vou comentar sobre o setor financeiro. Então, olhamos para o crescimento econômico, acho que é assim como nós temos que olhar. Olhamos para o crescimento econômico, olhamos para a estabilidade da inflação. Eu gosto de uma expressão que Sua Excelência o Governador Rogério Zandamela tem usado. Diz que a inflação é um bem comum, é um bem maior. Então, se olharmos para esta visão do Banco Central, quer dizer, garantimos a estabilidade de preço, que é um bem maior, é como a saúde, é como a água, é um bem maior. Portanto, penso que o Banco de Moçambique, por aí, o Banco de Moçambique foi feliz. Mas um outro ponto que não está muito claro, embora na escrita esteja lá, que o Banco de Moçambique também tem que promover o crescimento econômico. Penso a questão de promoção do crescimento econômico pode-se considerar que o Banco de Moçambique teve um desempenho bastante desafiante quanto a esse aspecto. E a conversa que anda agora no café, em volta de alguns economistas, é a questão da discussão do verdadeiro mandato, da revisão do mandato do Banco Central. Muitos falam que talvez seja a hora do Banco Central, neste momento, revisitar o seu mandato. Este mandato é histórico, talvez para Moçambique, para avançarmos para um outro nível de crescimento e desenvolvimento econômico. O Banco Central deve revisitar o seu mandato para um dual mandate. O que seria? Um mandato de inflação e um mandato de emprego, de empregabilidade. Vai perceber, por exemplo, países como os Estados Unidos e outros países, o Banco Central já não tem o papel tradicional de procurar a estabilidade do preço, mas também tem aquele dual mandate, que é promover o emprego. Promovendo o emprego, vamos criar o desenvolvimento econômico. Quer dizer, então aí o Banco de Moçambique
talvez seja mais equilibrado na procura da estabilidade do preço, que é aquilo que se conversa, que o Banco de Moçambique é muito agressivo na procura de estabilidade de preço, porque aí também terá um outro mandato que tem que equilibrar. Então, se o Banco de Moçambique tiver este dual mandate, que é a estabilidade de preços e também promover a empregabilidade, penso que poderemos viver um outro ambiente macroeconômico. Mas também não podemos deixar de referir que o Banco de Moçambique tem tido momentos muito desafiantes e qualquer economista também tem que dar os parabéns ao Banco Central. Não é fácil procurar a estabilidade de preços num país com alto nível de déficit fiscal. Tem sabido com muita inteligência controlar o apetite do governo. O governo está ali, quer financiar-se, está infelizmente com um déficit fiscal muito elevado, e o Banco de Moçambique, por causa da política fiscal que não está sincronizada ao ambiente econômico, o Banco de Moçambique muitas das vezes tem que ser muito agressivo na sua política fiscal, para tentar o quê? Sincronizar um pouco a política econômica, a política fiscal, porque a política fiscal neste momento ela é muito expansionista e expansionista no momento em que não há produção e produtividade. O que a política fiscal está a financiar nesse momento acaba produzindo muito dinheiro, que a médio e longo prazo este modelo de atuação da política fiscal pode ser uma bomba gigantesca para o próprio Banco Central. Então o Banco Central procura sempre também equilibrar a sua política. Por isso, sempre em todos os relatórios de política monetária vai perceber que o Banco de Moçambique faz referência para a questão da dívida pública, especialmente interna. O ritmo de crescimento da dívida pública interna tem estado a preocupar muito o Banco de Moçambique. Então, acabas encontrando aqui um Banco de Moçambique também amarrado às questões fiscais e tentando procurar esse equilíbrio social. Estamos aqui a largos passos do fim desta conversa, que está muito interessante. Nós tivemos aqui a abordar, esteve aqui a falar sobre o papel destes instrumentos do Banco Central na regulação de estabilidade econômica, e olhamos um pouco a perspectiva dos investidores. Mas depois nós temos empresas emitentes que usam estes instrumentos de política monetária como indexantes dos empréstimos obrigacionistas. Fez menção, por exemplo, à facilidade permanente de cedência, facilidade permanente de depósito. Como é que isto impacta o acesso ao crédito? Porque muitas empresas olham, por exemplo, o mercado da dívida, o mercado de capitais, como uma alternativa de financiamento. Como é que isto depois impacta? Bom, eu penso que quando há aumento do custo do dinheiro, contrai o acesso ao crédito. E infelizmente, como também não temos acordo, o mercado de capitais também não é líquido, é difícil as empresas recorrerem ao mercado de capitais. Dizia um amigo que estava a tentar desfazer-se de um instrumento há mais de 3 semanas e não conseguia se desfazer desse instrumento, porque o mercado de capitais não é líquido. Então nós temos o problema da penetração e promoção do mercado de capitais. Eu penso que o próximo desafio, vimos a nomeação do novo presidente da Bolsa de Valores de Moçambique. Penso que o maior desafio que o próximo presidente tem é promover o mercado de capitais. Antes de pensarmos em melhorar as plataformas, sofisticar o mercado de capitais, é promoção, é saber que existe o mercado de capitais e como eu tenho que ter acesso. Penso que este é o maior desafio que o Dr. Pedro Costa tem para os próximos anos, porque as pessoas vivem simplesmente com o mercado de créditos tradicional. Quer as taxas de juros sejam altas, baixas, não conhecem outros meios alternativos. E falta mesmo de conhecimento. Então, o mercado de capitais é praticamente silencioso a nível de Moçambique, que
qualquer variação da taxa de juros não afeta muito diretamente. Não sentimos aquilo que sentimos nos outros países, onde há uma transferência de capitais do mercado de créditos tradicional para o mercado de capitais e vice-versa. Em Moçambique não acontece isso. Não há ainda um mercado de capitais com alto nível de penetração. Para concluirmos esta conversa, olhando para aquilo que foi o histórico das decisões do Comitê de Política Monetária, o que é que nós podemos esperar do futuro? Bom, o Banco de Moçambique terá o desafio amanhã de gerir os riscos que estão neste momento a fazer compounding, como é que diria isto em português, estão a acelerar. Se olhar para o déficit fiscal, é um dos maiores desafios. Se olhar para a inflação, depois de atingir 2,3% ou 2,5% em meados do ano passado, já está quase aos 5%. Se olhar para aquilo que se discute a nível das economias, a inflação, chamam de reporte de inflation, em vez de inflação reportada, mas as pessoas, em boa verdade, não têm produtos nos seus estabelecimentos. As empresas de serviços não conseguem também providenciar porque não conseguem importar a escassez de dólar. Então penso que amanhã o Banco de Moçambique terá o desafio de balancear esses riscos que estão a emergir e continuar a promover a estabilidade de preços. Penso que amanhã a decisão vai andar muito por aí e talvez, se olharmos a magnitude, por exemplo, da redução da taxa de política monetária no último CPMO, foi muito abaixo daquilo que vinha acontecendo no ano passado. A magnitude do ano passado era 0,7, 0,5. Começamos a ver a magnitude da redução era 0,7 para 0,5, 0,25. Significa que o espaço, o Banco também começa a sinalizar que o espaço para a redução da política, o instrumento, a taxa de política monetária começou a reduzir. Olhando por aí, eu só estou a olhar a tendência. Sim. Eu não quero emitir nenhum parecer, mas eu vejo um Banco Central a reduzir a magnitude da redução da própria taxa de política monetária. Isso sinaliza alguma coisa no mercado. E a questão pode sinalizar que a inflação acelerar, embora dentro dos 5%, que é psicologicamente o target do Banco de Moçambique, não comunicado, mas sabemos que a psicológica target do Banco de Moçambique, a inflação já está quase 5%. Começamos a ver a magnitude, e se olhares, por exemplo, para a massa monetária, as moedas em circulação, está muito elevado. Significa que tens elementos no sistema e, por exemplo, a pressão cambial, que é muito elevada. Quer dizer, tens elementos no sistema que estão a emergir, que podem a qualquer momento criar uma grande pressão inflacionária. Então, não sei se o Banco de Moçambique vai optar por antecipar esta pressão inflacionária ou vai continuar a tentar estimular um pouco a economia. Penso que amanhã o Comitê de Política Monetária vai ter um dia muito difícil. Vamos esperar para ver. Alfredo Mondlane, muito obrigado por acompanhar-nos aqui nesta conversa, onde estivemos a conversar sobre o impacto das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique no mercado de capitais. Caros telespectadores, continuem com a programação da MBC TV e vemo-nos novamente na quarta-feira pelas 20h45. Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Cora Bassa, 50 anos, o orgulho de Moçambique.